Continuando, né? Todo mundo sabe que a Inglaterra, pessoal, ela fez a maldita, né? Essa que é a palavra na vida aí dos colonos aí, por conta dessas questões aí, desse senso de competitividade. Por quê? Uma vez que as colônias elas estavam ali produzindo e competindo com a Inglaterra estava ficando empobrecida. E aí, recapitulando mais uma vez, com essa, digamos assim, essa pobreza que a Inglaterra estava começando a enfrentar ali, esse declínio, né, as colônias elas falaram, peraí, a gente não tem nada a ver com isso. E a gente vai continuar produzindo, a gente vai se inteirar no mercado e é sobre isso e vai ser desse jeito mesmo. Então a Inglaterra ela estabeleceu, né, um conjunto ali de proibições e que gerou uma revolta que entra a festa do chá, né, em Boston, e que, na verdade, essa festa do chá saiu muito caro, que gerou uma revolta, uma contra-revolta da Inglaterra, que nós vamos ver e nós vamos parar nessa contra-revolta. Pessoal, o conteúdo de hoje é muito extenso. Não vai ter PDF, PDF é aí Filosofia e Arte. Não vai ter para casa, porque nós vamos parar aqui na página 60, 70, né? E depois nós temos aí, né, até para casa, não é para casa, atividades até demais. Hoje a explicação, então eu peço para você que ouça bem, porque sexta-feira nós vamos conversar sobre isso aqui, tá? Em uma conversa avaliativa, tá bom? Correto? Então, continuando. É... Onde eu tava? Manifestações, tarará, só um minutinho. Tá aqui, manifestações coloniais, tararararara. Então, até então, tava falando sobre a questão do açúcar, né? Que o açúcar, ele tava muito... Então, continuando, né? Então, com a proibição, né? A lei da criação do açúcar que taxava... Não é que... Perdão, pessoal. Não é que proibia, mas que taxava, entendeu? Então, ou seja, toda parte que eu produzo, eu tenho que dar conta disso. Então, né? Ou seja, eu tenho que pagar a minha, digamos assim, como se fosse uma franquia. Digamos assim, eles fizeram um monopólio ali do açúcar, onde todo mundo que fizesse o açúcar tinha que pagar uma certa taxa. Essa taxa era muito alta, tá? Então, parei na moeda, a criação do selo, que estabeleceu que todos os documentos, inclusive jornais, deveriam ser selados diante da reação dos colonos. O governo inglês aboliu esta lei. Então, ou seja, né, com a criação do selo, né, nós tivemos aí os documentos, jornais e tal, eles deveriam ser selados. Na verdade, nós estamos falando aí de censura, né, pessoal? Em 1767, a criação da lei do chá, que se impunha taxas altas sobre o chá e demais produtos do alto consumo na colônia. Então, o que aconteceu? Manifestação. Então a metrópole, né, ela começou o quê? Oprimir as manifestações dos colonos. Inclusive, uma dessas manifestações, né, que teve o massacre de Boston, eles alegam o seguinte, que estavam... eu tenho que explicar primeiro a festa do chá pra tá. Então o que aconteceu? Tinha um posto lá, meu óculos lá quase, né, precisando de trocar ali, mas voltando. Então tinha um posto, né, lá no porto, né, assim que chegavam os chás, né, tal. Então, no caso, assim, eles eram obrigados a consumir os produtos ingleses. E assim que chegou o posto lá, eles simplesmente foram lá e falaram assim, peraí, vocês não mandam na gente não. E jogaram aproximadamente, né, aqui, aproximadamente 150 pessoas, né, invadiram alguns navios, pegaram chá e jogaram no mar. Toneladas de chá no mar. Então, ou seja, mais de 1.000 quilos aí jogados no mar. E com isso, a Inglaterra falou assim: vocês estão querendo guerra? Eu acabei de sair da França. Vocês estão pensando o quê? Que eu não. Se eu não tô. Se eu ganhei da França, eu ganho de vocês também. E aí ela implementou aí, né, no caso, algumas leis que eles classificaram como é, leis intoleráveis, porque realmente, gente, era absurdo isso aqui, tá? E aí, depois disso, né, teve um massacre de Boston, porque segundo eles aconteceu o seguinte: após isso, aí vai entrar nas leis aqui, e eu vou chegar lá pra vocês. Mas aqui, quais foram as leis? Eles interditaram o poço de Boston até que pagassem o chá. Então, ou seja, gente, esse chá aí durou muito caro, né? Custou muito caro aí para os colonos, tá? Porque eles tiveram que, né, até enfim, a ideia era que eles interditassem o posto até eles pagar tudo que eles desperdiçaram. O
estado de Massachusetts, né, que foi ocupado pelo exército inglês, e que foi lá que aconteceu, né, o massacre, né? Por quê? O estado de Massachusetts, ele foi ocupado pelo exército inglês. E aí, um belo dia, inclusive, era proibido se manifestar, no caso, assim, ter, digamos assim, uma rebeldia contra o estado, tá? Era visto como algo criminoso. E além de ser algo criminoso, eles pegavam as pessoas, no caso, os colonos, e levavam eles para a metrópole para ser julgados lá com leis muito mais severas e com leis muito mais fortes, hardcore. Entendeu como funcionava o bagulho? Então, né? Então, o que que acontece? Eles interditaram os postos e estavam lá as pessoas se reunindo. Segundo os soldados, né, o exército, eles se assustaram e mataram aproximadamente ali, né, 150 pessoas. Perdão. Eles mataram 5 pessoas e ferindo outras. Eu tô confundindo com as 150 pessoas que invadiram os navios. Então eles mataram 5 pessoas e deixaram ali outras feridas. O episódio teve grande repercussão nas colônias, tá? Então, restrição do direito de reunião para poder evitar uma conspiração, né? Lógico, né? Infelizmente. Qualquer ato de revolta, de rebeldia na Inglaterra seria julgado pelos tribunais ingleses. Acabei de explicar para vocês que, no caso, eles eram pegados e levados lá para a Inglaterra para serem julgados como lá, ou então lá, entendeu? E nós paramos aqui no massacre de Boston, beleza? Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje foi até aqui. Nós falamos sobre iluminismo, nós falamos sobre John Locke, nós falamos sobre liberalismo não, nós falamos sobre ideias iluministas, nós falamos sobre John Locke. Eu espero que tenha fixado aí. Gente, ouça as videoaulas mais de uma vez. Eu tô tentando falar numa linguagem mais escolada, pelo menos eu estou tentando. Eu espero que vocês, né, tenham gostado aí. Infelizmente, eu gostaria de fazer esses vídeos com edições, mas infelizmente... Nossa, que redundância, infelizmente, 2 vezes. Mas ocorreu aí o imprevisto com o meu computador. Então, por isso as aulas não estão sendo editadas. Porque aulas muito longas, assim, eu gosto de jogar um meme, né, uma edição. Mas assim que eu arrumar esse problema no meu computador, vocês não pedem por esperar aí. Vai ser estilo blogueiro mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Hoje, mais uma vez, não vai ter atividades, porque nós só fomos até a página 70, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode nos chamar aqui. O conteúdo é muito extenso para a gente falar de tudo de uma vez. É necessário passo a passo. É necessário entender o que é puritanismo, iluminismo, quem foi John Locke, quais ideias ele trouxe, entendeu? O Estado, de John Locke dizer que, peraí, se o Estado ele é tirano, no caso, as pessoas elas podem se revoltar contra ele e sem autorização dele, entendeu? E se a gente não tivesse destrinchado bem, olha que tem muita coisa para destrinchar ainda, tá? Nós fizemos digamos assim, uma análise mais apurada, mas tem muito mais para ser apurado, tá bom? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.